De volta no De Casa, agora vamos direto ao jornalismo mais dinâmico na televisão do Maranhão com a nossa querida Mariane Dias. Olá, Mariane, boa tarde. Boa tarde, Danilo, tudo bem? Olha, Show de hoje a bola. gente vai começar falando sobre mais uma operação da Polícia Federal no Maranhão. Desta vez de combate a fraudes em benefícios emergenciais do governo federal. A operação aconteceu na cidade de Imperatriz e, segundo a polícia, somando os desvios identificados, passam de 200 mil reais. Após a realização de inúmeras investigações, os policiais federais chegaram ao nome daquele que seria o maior responsável pela fraude na região, com mais de 500 registros até o momento. As fraudes ocorriam por meio de cadastramento de CPFs que teriam direito ao benefício, mas o destino dos valores era a conta vinculada ao fraudador. O alvo desta ação não teve a sua identidade revelada e responderá pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, podendo pegar até 7 anos de prisão. Isso aí suscita pra gente que agora a gente está na cultura do CPF, né? Tudo coloca na loja, no supermercado, os dados que são colocados. No Pix, agora que a chave pede o CPF, né? Mas com esse dado apenas, no governo federal você pode fazer um monte de fraude, você pode até fazer assinatura de TV a cabo, você pode fazer um monte de cadastros e às vezes de fraudes com pequenos dados, com poucos dados. Então é complicado e aí essa quadrilha aí tá fazendo dinheiro, infelizmente, com a miséria dos outros, né? Com o dano moral e financeiro aos outros, o que é terrível, e ainda bem que houve a investigação. Mas antes de ter a prisão, né? Muita gente foi lesada, muita gente teve prejuízo e aí a gente lamenta bastante e espera que essas pessoas sejam ressarcidas. O que mais, Mariane? Tem que ficar atento aí ao nosso CPF. Danilo, agora, olha que legal essa novidade. O governo do Maranhão, por meio da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, lança o Expresso do Trabalhador. Este serviço vai garantir transporte aos trabalhadores comerciários que encerram o expediente após as 22 horas, tudo de forma gratuita. O Expresso do Trabalhador será executado através de veículos com ar-condicionado que funcionarão de forma expressa, com paradas para subida e descida de forma previamente fixada. O detalhamento desta ação ainda é bastante aguardada por muitos. Pô, legal, muito boa iniciativa, bem interessante, é muito útil. Eu quero saber se tem pra cachaceiro também, né? De ficar no meio da rua e pegar carona junto com os trabalhadores, né? Não tem problema, se tiver vaga. O que mais, Mariane? Outra notícia também bem legal. O Festival BR 135 foi confirmado em São Luís neste ano. O evento ocorrerá nos dias 21 e 27 de novembro. As atrações do festival ainda não foram divulgadas. Segundo as primeiras informações publicadas na noite de ontem pelo Instagram do evento, serão 2 dias de shows de forma híbrida, tanto presenciais quanto online. Cada um dos dias terá uma edição diferente. Em 21/11 será a edição instrumental, que ocorrerá na Rua do Giz, no centro da capital, e no dia 27 será a edição solidária no Convento das Mercês. Maravilha, o BR é muito bom, tá no calendário cultural brasileiro, dos maiores do Brasil, com certeza. Eu não gostei muito quando fui na Maré da Gama, tava mais ou menos, tava meio caído. Mas o do centro sempre foi muito legal, muito bonito, e um exemplo para todo mundo. Acho que o Ale e a Luciana aí, planejando direitinho, podem fazer um eventaço para marcar o Brasil inteiro. Obrigado, Mariane! Tchau, tchau, até amanhã. Bem, gente, agora vamos falar de um assunto também que interessa a todo mundo, que é o futuro, ou então como a gente lida com o metafísico, com o espiritual. Hoje, na nossa interação com o nosso querido Danilo Tarô, nós vamos falar sobre um tema bem interessante, né? Primeiro eu vou saudar nosso querido Danilo Tarô. Olá, Danilo, bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela sua presença. Olá, Danilo, boa tarde pessoal. Vamos conversar aqui, né? O que tu vai me propor aqui pra gente conversar, Danilo? Bem, é um tema delicado, exatamente porque quando uma personalidade pública se vai, né, todo mundo fica se questionando com relação à vida e também a temas que envolvem mistérios. Coloca na tela o nosso tema de hoje. É possível existir vida após a morte? Né? Porque existe um questionamento existencial, né, com acidentes, com problemas trágicos, sobre o nosso destino. E a morte é invariável, ela acontece em qualquer tipo de situação. E eu quero saber, Danilo, você me falando se, de certa forma, tem algum conhecimento que nos conforte ou então que nos garanta que existe alguma coisa depois da nossa finitude física. Então, eu sempre digo que a morte é a única coisa que é inevitável, né? Não dá para evitar nunca. Mas a vida, sim, depois da morte, ela existe de fato.
E a gente passa a existir num outro plano, né? A gente está aqui no nosso plano material, aqui no nosso mundo físico, e a gente passa a nossa existência no mundo espiritual, que é um plano mais elevado. A constituição do corpo humano, da essência do homem, da alma, é ter a matéria física, né, o corpo, e a gente tem o nosso plano mental e o plano espiritual. Quando a gente deixa de existir na matéria, a gente retorna para o mundo espiritual. Então, assim, a gente continua a nossa existência, mas num plano mais elevado, onde a gente vai buscar se aperfeiçoar e corrigir muitas coisas que a gente fez errado nessa existência no mundo material. Assim, Danilo, só que não parece um pouco ameaçador que a gente encontre logo após a morte tudo aquilo que a gente fez de errado? Porque o ser humano, por mais benevolente que ele tente ser, ele vai sempre acumular erros, problemas, Sim. frustrações e agonias. Com E certeza. aí encontrar elas depois de ter se livrado do mundo material não parece meio que uma coisa assustadora? Não deixa de ser. Na verdade, nós já vimos para cá, né, para a Terra, para a nossa existência material, sabendo disso. Só que a gente esquece ao longo da nossa existência. Então, a gente está aqui cumprindo uma missão superior, e através dos nossos erros e acertos, a gente vai buscar a nossa evolução. A nossa principal missão também aqui no mundo material, no mundo terreno, é buscar a nossa evolução pessoal e se elevar cada vez mais, e se tornar cada vez mais divino. E como é que você vê assim, pode falar, Dani? Essa questão de encarar os próprios erros é justamente você saber lidar, né? Que tudo tem sua consequência. A gente tem as leis terrenas, as leis dos homens, a lei que rege aqui a nossa existência no Brasil, no mundo, mas a gente também tem as nossas leis espirituais, as leis divinas que são imutáveis. Essa é uma justiça divina, né, que não dá para fugir. Mas a religião meio que dá caminhos bem diferentes pra gente. Com certeza, cada religião ela tem um caminho, ela tem assim ela explica essa questão da justiça divina de uma forma. Para a religião católica de uma forma, para religiões de matrizes africanas é outra forma, para religiões orientais são de outra forma. Cada uma vai enxergar essa nossa missão terrena e a nossa missão espiritual de uma forma. E como a gente vai lidar e pagar pelos erros que a gente cometeu, pelos pecados que a gente cometeu, né? E o que são os pecados? É justamente esse desacordo com as leis espirituais que regem o mundo e que são imutáveis. Essa não dá para a gente fugir. Mesmo que a gente não acredite, que a gente não dê atenção para elas, elas existem e é justamente quando a gente morre e volta para o mundo espiritual que a gente vai lidar com as consequências das nossas atitudes aqui no mundo material. Agora, Danilo, como é que o espírito, como os conhecimentos interpretam a chegada dele no plano espiritual? Na verdade, há uma grande dúvida com relação a isso, porque entre o mundo espiritual e o mundo real, a distância é mínima, ou até não existe. Exatamente. Mas assim, quando a gente morre, para onde o espírito vai? Então, de acordo com as religiões orientais, quando a gente morre, quando a gente passa a ser só espírito, a gente ainda permanece aqui na Terra durante alguns dias, porque a gente ainda está assimilando esse processo que a gente desencarnou e que somos só espírito, a gente está em outro plano e a gente começa a tomar consciência de onde a gente está. Geralmente esse processo demora de 50 a 100 dias. Já o espiritismo, né, ele sempre fala que não, tá aqui, você desencarnou, você já passa a existir como espírito e você já vive no mundo espiritual, né? Só que a assimilação e quando você realmente deixa o mundo material vai acontecendo de forma gradual. Eu falo um pouquinho das religiões orientais porque é um pouco que eu tenho mais conhecimento, já que é uma das religiões que eu me filio e acredito. Mas é fato. Geralmente, o desencarne ele nunca é feito isolado. A pessoa nunca passa da existência física para a espiritual. A espiritual, assim, só espiritual, porque o espírito está com a gente aqui na matéria. Ela não passa por esse processo sozinho. Sempre tem outros espíritos auxiliando para não deixar a pessoa perturbada. Então, geralmente, é uma transição calma. A não ser em casos de acidentes também, como a gente viu do caso da cantora Marília Mendonça. Geralmente, quando envolve um impacto muito violento e quando o corpo físico ele é atingido de uma forma mais violenta, o espírito ele
ele deixa o corpo material segundos antes de acontecer um impacto e o espírito ele não sente tanto aquela dor daquele momento. Só que ele fica um pouco desacordado, então ele passa por uma espécie de sonoterapia. Ele fica adormecido e vai acordando aos poucos e assimilando que ele já deixou de existir no plano material. Mas assim, Danilo, existem alguns casos, que eu já ouvi falar, do espírito permanecer no local durante um certo tempo. Sim. Isso ocorre por quê? Isso ocorre quando o espírito ele não aceita que ele deixou o mundo material, ele deixou de existir. Então são pessoas que têm um apego ou com familiar, ou com dinheiro, ou com qualquer questão no mundo físico que ele não quer largar. Então ele passa, ele não progride de plano, né? E ele fica preso na Terra, em sofrimento, geralmente, já que pessoas com apego e com essa necessidade de ter aquelas questões materiais, elas sempre são acometidas por muito sofrimento. Então Agora, o espírito que está exemplo, vagando... É um exemplo ideal para quem está de carne e osso também, que se apega e fica preso. Com ali no certeza, ciclo, né? Isso são lições que a gente deve aprender aqui no mundo material, para não ser tanto apegado às pessoas, às coisas, a se preocupar também com as outras pessoas, com o bem-estar dos outros, de todo mundo, e viver de forma leve, de forma tranquila, e não ficar preso a coisas que, quando a gente passa para o mundo espiritual, ou quando a gente já tem esse conhecimento, a gente vê que não são essas coisas que tornam a gente feliz. Muito bem, Danilo. Olha, foi uma bela conversa, oportuna pelo contexto e acho que Sim. reconfortante para muita gente. Danilo, Com certeza. como é que faz para ter acesso ao seu trabalho e às suas orientações? Isso aí, gente. Vocês podem me acompanhar no meu Instagram, @DaniloTarot, com T mudo no final. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no meu WhatsApp também, que é o 988711811. Tem muito curioso que chama para... Ah, sempre tem. Sempre tem. Olha, vamos falar de coisas boas na próxima, se você Vamos puder, falar, tá? com certeza. Uma Vamos. trapaçazinha para conseguir, facilidade. Com certeza. A gente tem notícias boas sempre. Então, quando a gente foca no lado bom, com certeza a gente vai atrair coisas boas. Então, vamos pensar sempre no positivo para atrair cada vez coisa boa para a gente. Maravilha, Danilo. Obrigado. Isso Até aí. a próxima. Até a próxima. A gente já volta. Segura aí.